Vamos apresentar o pastor Paulo nas mãos do Senhor. Estenda suas mãos para cá. Querido Deus, aqui está o teu filho, Senhor, que esta noite ele vai falar do que queima no coração dele, que é da tua palavra. E eu sei que para isso o Senhor o chamou, meu Deus, para o ensino, meu Deus, da tua palavra. Que esta noite não seja diferente. Use ele, Pai, para a glória do teu nome. Nós não viemos aqui ouvir o que queremos, nós viemos aqui para ouvir o Senhor. Viemos aqui escutar a tua voz. Fala conosco, fala com esta igreja. Somos ouvidos agora. O nosso coração está voluntário para receber e receptível a tua palavra. Usa o teu filho, derrama a tua graça. Meu Deus, em nome de Jesus, enche os pulmões dele e que ele verbalize tudo aquilo que teu Espírito colocar no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, paz do Senhor. Glória a Deus. É diácono Carlos, é? É interessante como são as coisas de Deus, né? Porque Carlos leu um versículo, né? Leitura oficial. E na hora que ele começou a ler, aí eu disse a pastor Marcelo, veja aqui onde está aberto a minha Bíblia. Aonde estava a fita marcada. Mas não é só a fita. Ele mora aqui em Areia, eu moro em Campina, e ele não sabe o que eu preparei. Aliás, o que Deus me deu para falar à igreja. O tema aqui é o quê? Não se turbe o vosso coração. João 14. João 14, 1 ao 3. Foi a leitura que ele fez, né? Não sempre não acontece isso, mas o mesmo Espírito Santo confirmou a sua palavra para a igreja. Amém? Deus eterno Pai, obrigado Pai Santo. Sabemos, ó Deus eterno, que Tu estás aqui. Porque onde tem dois ou mais reunidos em Teu nome, Tu estás presente. Senhor, prepara a Tua igreja para ouvir a Tua mensagem. A mensagem que Tu mandaste transmitir ela. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou afastado não da comunhão da igreja, mas afastado por causa dessa Covid. Já há algum tempo. Primeiro que eu fica difícil para mim ficar na igreja 2 horas usando a máscara. É muito difícil, tá certo? Eu que tive um infarto, depois tive 2 AVC. Há 2 anos atrás eu estava para morrer. Tive um infarto com 5 anos, né? Acho que fez 6 anos. E 2 anos atrás eu estava para morrer. E aí eu tinha 106 quilos. 106. Aí eu baixei para 69. Até que chegou um ponto crítico, aonde o doutor disse que não havia mais solução. Porque eu tinha perguntado a ele, tem jeito para esse coração? Ele disse, não tem mais jeito. Aí só o milagre de Deus. Quando ele falou isso, aí eu disse, eu conheço quem faz milagres. E eu tinha ido de ambulância. Saí da Eclipse, fui para Hospital Clínica Vanderlei fazer um eco. E esse médico disse isso para mim. E eu voltei. Eu digo, Senhor, a partir de agora
eu estou em tuas mãos. Estava tomando 12 medicamentos. Eu digo, a partir de hoje, não vou tomar mais nenhum. E foi uma tribulação muito grande para minha esposa, que aqui está, porque ela é médica. Filho também médico também. E foi me dito, olhe, se você não tomar esse medicamento, dentro de 2 semanas você morre. Eu digo, tá bom. Então é bom 2 semanas, que passa pouco tempo. Não comia mais. Até os medicamentos que tomava, vomitava. E aí eu passei sem... E aí eu fiquei sem tomar medicamento. Eram 2 semanas, e aí passou de semana e eu vivo. Passou 2 meses e eu vivo. E agora em julho vai completar 2 anos. Eu que estava com 69 quilos, hoje já estou com 85. E até o terno que eu comprei para 69 quilos já está apertado. Glória a Deus. Porque o crente só morre no dia, no minuto, no segundo determinado por Deus. E com respeito à medicina, mas a ciência no mundo todo não é capaz de acrescentar um dia na vida de uma pessoa. Quando Deus determina aqui que é aquele dia, só o choro do crente, se Deus escutar e se agradar, como escutou de Ezequias. E acrescentou mais 15 anos. Porque ainda uma sentença de Deus, ainda existe o choro, a oração do crente. Mas aí, me vê esse versículo aqui, alguns versículos na palavra de Deus, e eu quero transmitir para a igreja. E aí começa com exatamente, não se turbe o vosso coração. Não fique perturbado com o que está acontecendo. Não se preocupe. Aí Jesus disse, olha, creia em Deus e creia também em mim. Creia em Jesus também. Creia em Deus e creia em Jesus. Fique tranquilo. Agora ele disse algo aqui, versículo 2 e 3, aí ele começou a falar, fique tranquilo, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então vejamos, vamos pensar, os discípulos reunidos, os 11, e Jesus diz, olha, eu vou preparar lugar para vocês, na casa do Pai. Então ficamos às vezes inquietos, preparando lugar para minha família, para meus filhos. Mas a promessa de Cristo não foi isso. Foi que ia preparar lugar na casa do Pai. Fique tranquilo, eu vou preparar lugar para vocês na casa do Pai. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, como ele foi, e vos preparar lugar, virei outra vez
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós comigo. Amada igreja, temos que estar tranquilo. Agora, temos que saber que a nossa casa não é aqui. A nossa casa não é areia. Não fique em areia. Nós não pertencemos a um reino terreno. Fomos escolhidos da terra. Agora nosso reino é celestial. Nosso rei é o eterno. Preidou comandante. O que tivemos que estar pronto? Temos que estar pronto para se encontrar com Deus. Não é para se encontrar com o médico. Temos que ter a vida eterna e preservar a vida eterna. Sempre eu fiz essa oração desde a minha conversão. Senhor, se eu tiver de me desviar um dia, me leva um dia antes. Eu não quero perder a salvação. O que o homem pode conseguir de bom aqui nesta terra é a salvação da sua alma. E triste coisa é você ir para um velório e contemplar aquela pessoa que você sabe que os caminhos deles, daquela pessoa, pelos feitos, pelas obras daquela pessoa, pelos atos praticados, você não tem certeza que ele foi para o céu, ou seja, você tem quase com certeza que ele foi para o inferno. O pior do inferno, irmãos, é que lá o bicho não morre. Ou seja, se o cidadão fosse para o inferno e se acabasse, para ele seria lucro. Mas daqui a 10.000 anos, está o crente gozando e vivendo com um corpo incorruptível, imortal, com Deus, enquanto aquele outro estará sofrendo, receberá também um corpo, mas um corpo carnal para sentir dor, irá sofrer eternamente no inferno. E, irmãos, a palavra de Deus diz que Cristo, quando aparecer, transformará o nosso corpo, que é mortal, em um corpo imortal, semelhante ao corpo glorificado de Cristo, que por sua vez Cristo tem um corpo semelhante ao corpo do Pai. Nós traremos um corpo glorificado também. E ficamos perturbados, angustiados, às vezes com essa pandemia. Irmão, se você partir, está com Cristo. Se ficar, está com Cristo. Glória. E ninguém pode tomar isso de você.
Hebreus capítulo 13, versículo 5. Treze e 5. Seja o vosso costume sem avareza, que a avareza é uma idolatria. E lembrando, os homens, Cristo falou que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. E aí fala aqui, Hebreus 13:5, não sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. E muitas vezes ficamos perturbados. Às vezes até pessoas jovens ficam perturbados. O que vai ser de mim no futuro? O que vai ser de você no futuro é essa palavra se cumprindo em sua vida. Ele não vai te deixar e nem vai te desamparar. Veio mananço. Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Fique tranquilo. Ele diz que é o pai das órfãos e das viúvas. Veja, jovem, se Deus está com você agora, quando você é jovem, e aí quando você envelhecer, Ele vai te deixar. Quando você mais precisar dele, Ele vai te deixar. Não. Aí sim, Ele vai estar contigo na dificuldade, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Deira manso. Essa semana, conversando com o pastor por telefone, fiquei triste com a posição daquele pastor. Ele passou, segundo ele, pelo vale da sombra da morte. E aí eu pensava que ele tinha alguma palavra animadora para me dizer. Pelo contrário, ele ficou internado num hospital em Campina Grande com Covid. E aí ele saiu apavorado e dizendo à igreja que ele pastoreia: irmãos, não venha para a igreja, fique em casa. Irmão, não venha para a igreja, fique com medo de um vírus. O que Jesus estava envergonhado com a atitude de um pastor desse. Porque o pastor, nesse momento de dificuldade,
é para demonstrar sua fé. Lembrar dos ensinamentos de Cristo. O que a igreja tem que fazer é lembrar dos ensinamentos de Cristo. E eu vou ler uns versículos aqui. Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Que fique guardado esses versículos. Esse tem que ser o procedimento da igreja. A igreja de Cristo não é a igreja da terra. Porque a igreja que vai prevalecer e que vai subir é a igreja de Cristo. É a igreja que Deus vai tirar de dentro dessas igrejas. Aqueles que são fiéis, que creem na palavra dele. Marcos capítulo 16, versículo. Me permita aqui, que eu gosto de ministrar lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Marcos 16, versículo 17. E esses sinais seguirão aos que crerem. Irmão, crente, esses sinais vai seguir a você. Por quê? Porque você creu. Não é só aos apóstolos, não. Não é só aos evangelistas e pastores, não. É a você que creu. Esses sinais tem que seguir a você. O que vai acontecer? Em meu nome expulsarão demônio. No nome de Jesus você vai expulsar demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Vai expulsar demônios, vai falar mistérios com Deus. Se porventura pegar numa serpente, sem ver, ela não vai lhe fazer dano. E se beber alguma coisa mortífera, também não vai lhe fazer dano. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Esse é o poder que Cristo deu à sua igreja. E o diabo não pode roubar esse poder que ele entregou a ela. Espera aí. Se eu beber alguma coisa mortífera, veneno, não me fará dano, quanto mais um vírus. Eu posso até morrer do vírus, se assim for a vontade de Deus.
E certa ocasião, alguns dias atrás, eu disse a um cidadão que estava muito ansioso para tomar vacina. Eu disse a ele: olha, eu tenho uma notícia má para lhe dizer. Ele disse: o que é? Ele não era crente. Eu digo: olha, se você não morrer de Covid, vai morrer de outra coisa. Mas quando sair a vacina, eu vou tomar. Tá certo. Tomou a primeira dose, depois que eu falei, tomou a primeira dose e no dia que tomou, teve 3 infartos e morreu. Irmão, só quem nos guarda é Jesus. Só quem nos protege é Ele. Aleluia! E a igreja tem que satisfazer o que mandou Jesus Cristo. E aqui tem um versículo aqui para os obreiros, para os pastores, para o pastor Marcelo, para mim também. Aí é bom que ele lembra que é para mim também. É Tiago, para os obreiros. Tiago 5 e 14 ao 16. Olha aqui aí. Veja o que era a igreja primitiva. A igreja primitiva é aquela que acreditava no poder de Cristo. Que os irmãos eram chamados de cristão porque eram imitadores de Cristo, seguidores do caminho. Aí esse Tiago aqui é o irmão de Jesus Cristo, irmão carnal de Jesus, e irmão depois na fé, porque ele creu em Jesus. Tiago capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Perguntando à igreja: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, o pastor Marcelo. E ele disse: eu também. Jesus. Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Fica bem claro: quem vai salvar o doente é oração a Deus na fé. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E aí eu vi alguns pastores, quando alguém me pediu oração, ele disse: irmã, vá atrás da dirigente do ciclo de oração. Ei, tem pastor, irmão, me perdoe, igreja, mas você acredita que tem pastor que não confia nem na oração que ele faz? Ele manda para outra pessoa orar. Mas por que ele manda chamar os presbíteros da igreja? Porque o presbítero era o pastor, era o dirigente. E se presumia que aquele pastor, aquele dirigente tinha fé. E o que é fé? Aí vão dizer: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Muito bem. Mas o crente tem fé? O crente não, quer dizer, o descrente tem fé? Tem ou não?
Não. Por que não tem fé? Porque essa fé aqui é fé em Deus. Se ele não crê em Deus, então quem é que vai escutar ele? Mas aí diz aí Hebreus 11:6. Hebreus 11:6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tiver fé, eu não posso agradar a Deus. Espera aí. Se eu não tiver fé, eu não posso agradar a Deus. Essa fé aqui não é a fé salvífica, é a fé na palavra dele. Aí Romanos capítulo 10, versículo 17, vem esclarecer. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a minha fé tem que ser na palavra de Deus. A minha fé tem que ser em saber que o que Deus falou é verdade. O que Cristo falou é verdadeiro. O que Cristo falou vai se cumprir. Então, se eu não tiver essa fé na palavra de Deus, eu estou achando que Deus é mentiroso. Então, não agrada a Deus. Mas aí, quando eu creio no que Ele falou é verdade, então eu agrado a Ele. E se eu agrado a Ele, Ele vai me ouvir. Porque eu estou crendo no que Ele falou. Porque Deus não é homem, nem filho do homem para mentir, para dizer alguma coisa e não cumprir. Ele diz e Ele vela para cumprir a sua palavra. O que é velar? É observar se a irmã, se o irmão está crendo. Se ele crê na palavra de Cristo, então ele vai receber o que está escrito. Glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja. Não se turbe o vosso coração. Fique tranquilo. Você tem o maior tesouro do mundo. E o maior tesouro do mundo é a salvação. Não a perca. Zele pelo Espírito Santo que está em você. Pelo Espírito Santo que lhe trouxe nesta noite para ouvir essa palavra. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.